Eu nunca vou esquecer o som do papel de presente sendo rasgado, era a única coisa que se ouvia. Nenhuma música, nenhuma risada, só aquele barulho suave enquanto minha filha, Kaia, desembrulhava cuidadosamente o presente. Seus dedinhos puxavam os cantos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por um segundo, ela realmente sorriu, aquele tipo de sorriso calmo e cheio de esperança que só as crianças têm, quando ainda acreditam que a magia pode ser real. Mas quando ela abriu a caixa, o rosto dela mudou. Primeiro foi confusão, depois, um lampejo de algo mais fundo, uma dor, talvez. Seu ombrozinho ficou tenso e ela olhou para mim. A caixa estava vazia. Vi antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa, só o fundo de papelão cru, sem papel de seda, sem brinquedo, sem bilhete, nada. Pisquei, tentando entender o que estava vendo. Tinha sido um erro? Algo caiu? Alguém esqueceu de colocar o presente? Mas antes que eu pudesse abrir a boca, eu ouvi. Meu pai, Frank. Ele soltou uma risada curta, seca, fria como um latido no meio do inverno. Recostou-se na poltrona, cruzou os braços e disse: crianças como ela não deviam esperar nada, o mundo já tem sanguessugas demais. Meu coração despencou, ela congelou, as mãos ainda na caixa, como se estivesse tentando encontrar o presente, como se ele estivesse escondido debaixo das abas ou no canto, mas não havia nada. Senti o calor subir pelo peito, minhas mãos tremiam no colo, quis dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta como espinhos. Foi então que Sandra, minha irmã, bufou e murmurou. Igualzinha à mãe, sempre esperando esmola. Cerrei os dentes, sentia os músculos do rosto se contraírem, a queimação atrás dos olhos prestes a transbordar. Me obriguei a olhar para Kaia. Ela ainda não estava chorando. Mas os lábios estavam apertados, e o queixo tremia daquele jeito que sempre faz antes de desabar. Seus olhos, grandes e doces, começaram a se encher de lágrimas que ela era orgulhosa demais para deixar cair. Ela olhou para mim de novo, não pedindo ajuda, só tentando entender se deveria fingir que não doeu. E naquele momento, eu me odiei. Me odiei por tê-la trazido aqui, por, talvez ingenuamente, ter acreditado que poderíamos ter um Natal normal, por ter achado que meu pai poderia ser diferente, por querer que eles vissem a menina incrível, criativa e gentil que a Kaia é, e a amassem como eu amo. Mas eles não viam isso. Para eles, ela era só uma extensão de mim, um lembrete do meu divórcio, do meu fracasso, da bagunça que, segundo eles, eu fiz da minha vida. A sala estava num silêncio absoluto, só quebrado pelo zumbido do aquecedor e pelo tic-tac do relógio de pêndulo atrás da cadeira de Frank. Cada segundo soava mais alto que o anterior, como se marcasse a contagem regressiva para algo para o qual eu não estava pronta. Kaia olhou de novo para a caixa vazia, passou os dedos pela borda e, devagar, fechou as abas. Suas mãos ainda tremiam. E então, ela sussurrou: eu comprei um presente pro senhor também, vovô. Todos se viraram. Frank ergueu o olhar, com aquele mesmo sorriso presunçoso no rosto. Ah é? Ele disse, meio rindo. Isso vai ser bom. Mas Kaia não recuou. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pedacinho de papel dobrado, com tanto cuidado que meu peito apertou. Deu um passo à frente e estendeu o bilhete com as duas mãos. E foi nesse momento que eu soube, aquela cena ainda não tinha acabado. Algo estava por vir, algo para o qual nenhum de nós estava preparado. Eu não passava o Natal em casa fazia mais de 2 anos, não desde o divórcio, não desde a vergonha, não desde que tudo que eu tentava manter em pé simplesmente desabou. A Ká, ela queria vê-los. 3 semanas antes do Natal, ela me perguntou: mãe, eu tenho um avô? Era o jeito dela de tentar entender por que a gente sempre passava os feriados sozinhas, por que não tínhamos pijamas combinando, árvores enormes ou primos correndo pela casa. Então eu disse sim. E quando ela perguntou se poderíamos visitá-lo naquele ano, eu disse sim de novo contra o meu melhor julgamento. Eu não sei bem o que eu esperava, talvez parte de mim achasse que o tempo teria amolecido eles, talvez eu tenha acreditado, ainda que por um instante, que quando vissem a Ká, quando realmente olhassem para ela, eles sentiriam alguma coisa, calor, arrependimento, amor, qualquer coisa. Mas não foi isso que aconteceu. No momento em que entramos na garagem, eu senti aquele velho peso se instalar de novo sobre meus ombros, aquela tensão invisível que se enrola nas costelas como arame farpado, quando você tenta sorrir para pessoas que não te querem ali. A casa estava igual.
Fria, perfeita, intocada, do tipo que parece mais um museu do que um lar. Minha mãe nos recebeu com aquela polidez ensaiada que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Um abraço rápido em mim, um tapinha na cabeça da Cá, mas os olhos dela demoraram um pouco demais nas marcas de uso das botinhas da minha filha. Eu vi ela escaneou como quem avalia um objeto na estante, decidindo se pertence ou não ao ambiente. Sandra, minha irmã, mal levantou os olhos do celular, murmurou um oi sem entusiasmo para Cá e voltou a rolar a tela como se nada estivesse acontecendo. Meu estômago já estava se contraindo. E então, lá estava Frank, meu pai. Na poltrona de sempre, perto da lareira, um copo de uísque numa mão, o controle remoto da TV na outra. Nem se levantou, só assentiu com a cabeça e murmurou: "Não achei que você realmente viria." Era o jeito dele de dizer olá. Cá acenou timidamente para ele, com as mãos enluvadas mexendo na barra da blusa. "Oi, vovô", ela disse baixinho, como se estivesse testando a palavra pela primeira vez. Ele resmungou alguma coisa. Eu não sei porque ainda esperava mais. Talvez porque Cá estivesse se esforçando tanto. Ela fez pequenos desenhos para cada um deles, cuidadosamente coloridos, dobrados e guardados em envelopes com os nomes escritos na frente. Ela até me perguntou como se escrevia Sandra, porque queria que ficasse perfeito. Trabalhou neles todas as noites por uma semana. Eu só queria que esse momento fosse especial para ela. Queria que, mesmo com todos os defeitos, ela sentisse que tinha uma família. Juntei o que pude de gorjetas e turnos extras para comprar uma roupinha bonita, um presente pequeno, e ter gasolina suficiente para fazer a viagem. Naquela manhã, enquanto eu amarrava o cachecol dela, ela olhou para mim e perguntou: "Você acha que eles vão gostar dos meus desenhos?" E eu disse: "Claro, querida, eles vão adorar." Mas no fundo, eu já sabia a verdade. Estava levando minha filha para uma casa onde gentileza era moeda e uma que eles raramente davam, onde sorrisos eram medidos e o amor, condicionado. Ainda assim, eu tentei. Disse a mim mesma que aquilo era sobre a Cá, não sobre mim, que eu conseguiria manter o queixo erguido, fingir simpatia, fingir só por um dia que tudo estava bem. Mas, enquanto eu observava o coraçãozinho dela silenciosamente se partir na frente deles, por algo tão cruel quanto uma caixa de presente vazia, eu percebi, eles não tinham mudado. E eu não tinha certeza se algum dia mudariam. Cá distribuiu seus pequenos envelopes como se fossem tesouros. Se movia pela sala com tanta delicadeza como se tivesse medo de incomodar. Cada envelope tinha um nome na frente, escrito com sua caligrafia quadradinha e atenta. Ela entregou primeiro à minha mãe, depois foi até Sandra, até deu um para meu irmão Matt, que mal tinha aberto a boca desde que chegamos. Quando chegou em Frank, ela parou, por apenas um segundo, tempo suficiente para eu prender a respiração. Mas então ela sorriu, estendeu o envelope e disse: "Feliz Natal, vovô." Ele não desviou os olhos da televisão, só estendeu a mão como quem pega o correio, sem oferecer um pedaço sequer de si. Cá voltou pro sofá e sentou ao meu lado. O rosto dela ainda estava iluminado, cheio de esperança. Ela não fazia ideia de quão frio aquele quarto era de verdade. Então Frank pegou uma caixa grande debaixo da árvore. Estava embrulhada em papel prateado, com um laço vermelho em cima daqueles perfeitos demais, como se tivesse saído de uma vitrine. Ele estendeu a caixa para Cá com um resmungo. Os olhos dela se arregalaram e se voltaram para mim. Ele deu de ombros. "Tá com o nome dela, não tá?" Ela me olhou como se precisasse da minha permissão. Eu assenti, mesmo com alguma coisa se retorcendo dentro do meu estômago. Cá se jogou no chão, puxou a caixa para o colo com entusiasmo. Suas mãozinhas deslizaram pelo papel como se ele fosse sagrado. Eu a observei saborear cada segundo o jeito como desfiava as laterais, o cuidado com que desdobrava as pontas. Ela queria se lembrar daquele momento. Então tirou a tampa. Olhou para dentro. E eu vi exatamente quando aconteceu o instante exato em que ela percebeu que a caixa estava vazia. Seu rosto não se contorceu, não de imediato. Suas sobrancelhas apenas se franziram em confusão. Ela enfiou a mão lá dentro, como se algo pudesse estar escondido no fundo. Depois, olhou para mim, insegura. Não havia nada. Nada na caixa. Frank riu uma risada alta dessa vez. "O que você esperava? Um presente de verdade?" Zombou, recostando-se na poltrona. "O mundo não dá nada só porque você aparece, garotinha." Cá piscou. Suas mãos pararam.
Eu não consegui me mover. E então Sandra, sempre esperando uma oportunidade para piorar a situação, falou lá do canto do sofá. Bom, ela é igualzinha à mãe. Sempre esperando que as pessoas entreguem tudo de bandeja. Nada de novo. Senti como se tivesse levado um soco no peito. Virei para ela. Sandra, sério? Ela ergueu uma sobrancelha, com aquele sorriso torto de quem acha que acabou de vencer alguma coisa. Ué, eu menti. Cá não dizia uma palavra. A caixa ainda estava no colo dela, com as abas abertas, escancarando nada que havia dentro. O quarto inteiro tinha se virado contra ela, e eu vi quando ela entendeu isso. Eu os odiei. Odiei cada um deles por fazerem minha filha se sentir pequena, por fazerem ela questionar seu valor, por rirem como se fosse tudo uma grande piada. Estendi a mão para ela, mas Cá não se moveu. Continuava olhando para dentro da caixa como se esperasse tempo suficiente, algo fosse surgir ali. Dentro de mim, eu gritava, faz alguma coisa, levanta, defende ela. Mas eu não queria fazer uma cena, não na frente dela. Essa é a coisa sobre crescer em famílias assim. Você aprende a congelar quando as coisas ficam cruéis. Aprende a sorrir com os dentes cerrados. E depois de tantos anos fazendo isso, começa a parecer normal. Mas não é. Cá só tinha 7 anos. Ela ainda não sabia como colocar uma máscara, mas também não sabia como engolir esse tipo de dor. Então ela olhou para Frank. Sua voz foi baixa, quase um sussurro, mas cortou o silêncio da sala como um sino. Tudo bem, ela disse. Eu também comprei um presente pro senhor, vovô. E naquele instante, a sala inteira pareceu mudar. Ninguém disse nada. Ninguém riu. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, e eu soube, com cada célula do meu corpo, que algo estava prestes a acontecer. Algo que nenhum deles esqueceria. Eu fiquei paralisada, observando. Cá mexeu no bolso. A sala estava tão quieta que dava para ouvir o ranger suave do assoalho velho sob a árvore de Natal. Cada movimento dela fazia minha própria respiração parecer alta demais. Ela puxou um pedaço de papel dobrado. Parecia pequeno em suas mãos. Frágil, como algo que poderia ser amassado e jogado fora sem pensar 2 vezes. Mas ela o segurava com cuidado, como se importasse, como se aquilo significasse alguma coisa. Cá talvez agora não sussurrei. Ela virou o rosto para mim, e havia algo em seus olhos que eu não reconheci. Não era tristeza, nem dor. Era calma e firmeza. Ela me deu um aceno curto, como quem diz, eu preciso fazer isso. Então se virou para Frank. Eu fiz isso pro senhor, ela disse. Frank nem se mexeu, nem se inclinou, só olhou para o papel com aquela mesma expressão entediada de sempre, a mesma que usava toda vez que alguém ousava pedir que ele sentisse qualquer coisa. Ah, é? Murmurou tomando mais um gole da bebida. Você desenhou um boneco de neve para mim, foi isso? O tom dele vinha carregado de sarcasmo, tipo que ele usava para encolher você sem precisar levantar a voz. Mas Cá não vacilou. Ela atravessou a sala e estendeu o papel para ele, com as 2 mãos. Foi então que percebi que os dedos dela estavam tremendo. Eu conhecia aquela sensação, o jeito como suas próprias mãos te traem quando o coração está batendo forte, quando você está tentando ser corajosa, mesmo que tudo dentro de você esteja pedindo para correr. Frank pegou o papel da mão dela como se não fosse nada, abriu com uma mão só, ainda segurando o copo na outra. Então olhou para baixo e parou. De onde eu estava, não dava para ver o que estava no papel, mas eu vi o rosto dele. Não se contorceu em confusão, nem em irritação como eu imaginava. Em vez disso, as sobrancelhas se uniram, ele piscou uma vez, depois outra. O queixo dele se soltou levemente, como se tivesse esquecido o que estava fazendo. A sala inteira pareceu se inclinar, segurando o fôlego. O que foi? Sandra perguntou, impaciente. Ele não respondeu, só continuou olhando. Kaia permaneceu ali, com as mãos juntas na frente do corpo, observando em silêncio, como se nem ela soubesse o que viria a seguir. Me levantei e atravessei a sala com passos lentos, com medo de quebrar aquele instante. Quando parei ao lado dela, coloquei a mão devagar em suas costas. Ela não olhou para mim, manteve os olhos fixos em Frank. E ele parecia mais velho do que nunca, nem bravo nem superior, só parado, silencioso. Com cuidado ele dobrou o papel. Foi deliberado, quase reverente. Colocou-o na mesinha ao lado da poltrona. Então se levantou. Ninguém disse nada, ninguém se mexeu. Ele saiu da sala, não disse uma palavra.
O som dos passos dele no corredor era a única coisa que se ouvia. Não bateu a porta. Não gritou. Apenas saiu. Olhei para cá. A voz dela veio baixa, quase um sussurro. Eu fiz algo errado? Me ajoelhei ao lado dela, a envolvi nos braços e sussurrei. Não, meu amor, você fez algo corajoso. Sandra murmurou algo, mas dessa vez eu não me importei, porque eu sabia. Sabia que fosse o que fosse que Kaia tinha desenhado, o que ela tinha escrito, tinha tocado Frank de um jeito que nenhum de nós jamais conseguiu. Ela não respondeu com raiva, não gritou, não correu, não chorou. Ela deu um presente, um que lembrou meu pai de que ele ainda era humano, mesmo que ele tivesse esquecido disso. E acho que talvez isso tenha sido o que mais o assustou. Não vi meu pai pelo resto do dia. Ele não voltou para a sala de estar, nem pro jantar, nem mesmo quando minha mãe chamou dizendo que a sobremesa estava pronta, naquele tom exageradamente doce que ela usava quando fingia que estava tudo bem. Ká não mencionou ele de novo naquela noite. Ela brincou quieta com a fita de um dos outros pequenos presentes, me ajudou a dobrar os pedaços de papel de presente como se fosse só mais uma noite qualquer. Mas eu via, de vez em quando, seus olhos se voltarem pro corredor por onde Frank havia saído. Como se ainda estivesse esperando. Mas nada aconteceu, não naquele dia. Fomos embora cedo, na manhã seguinte. Disse que tínhamos planos na cidade, mas a verdade é que eu simplesmente não conseguia passar mais um segundo fingindo. Sandra nem se levantou para se despedir. Minha mãe me entregou um prato coberto com papel alumínio, com sobras de presunto, e disse para eu dirigir com cuidado. Não mencionou o que aconteceu, ninguém perguntou como Kaia estava. E isso de algum jeito, doeu ainda mais. A viagem de volta foi tranquila. Kaia olhava pela janela, observando a neve passar pelas árvores. Em um momento, estendi a mão e segurei a dela. Ela apertou de volta. Eu não falei sobre o desenho. Não quis pedir para ela explicar algo que claramente era tão pessoal. Não quis desfazer a magia daquele momento. Mas pensei naquilo o caminho inteiro de volta. O que ela tinha desenhado? O que fez meu pai, o mesmo homem que um dia me chamou de fraco por chorar em um filme, empalidecer e sair da sala em silêncio? Descobri 4 dias depois. Chegou numa pequena caixa, deixada na nossa varanda, sem remetente, sem bilhete, só o nome Ká escrito no topo, com letras maiúsculas e cuidadosas. Kaia abriu devagar, como se não soubesse se era seguro ter esperança. Dentro havia uma pequena caixa de música, com bordas de madeira entalhadas, feita à mão, com pequenas rosas pintadas ao redor da tampa. Tocava Somewhere Over the Rainbow quando ela girava a manivela. E havia uma nota. Apenas uma linha, escrita à mão, num pergaminho trêmulo e desconhecido. Para a garota mais corajosa que eu conheço, obrigado por se lembrar dela. Sem assinatura. Mas não precisávamos de uma. Ká agarrou a caixinha contra o peito como se fosse feita de ouro. Não disse nada no começo, só ficou segurando e sorrindo. Sentei no chão ao lado dela e, depois de um tempo, perguntei: Ká, o que você desenhou pro vovô? Ela olhou para mim e disse, com a voz suave. Era um desenho dele, de mãos dadas com a vovó, e comigo. Eu escrevi que espero que ele sorria de novo um dia, porque eu lembro como ela fazia ele rir. Minha garganta apertou. Não consegui dizer nada, porque era isso. Essa era a parte dele que eu tinha esquecido que existia. O homem que um dia sorriu, que um dia riu, antes da tristeza endurecê-lo, antes que os anos o tornassem cruel. Ká enxergou além disso, e deu a ele um pedaço de algo que ele achava ter perdido para sempre. Não por pena, nem por culpa. Ela não tentou consertá-lo. Ela apenas lembrou a ele que, um dia, ele foi alguém que valia a pena lembrar. Em troca, ele também deu algo a ela. Talvez não amor, talvez não perdão, mas um começo. Às vezes, isso é o suficiente. Hoje, a caixinha de música fica na mesinha de cabeceira de Kaia. Todas as noites, antes de dormir, ela dá corda. Nem sempre para ouvir a melodia. Às vezes, ela só segura a caixa nas mãos, sentindo o peso. Só para saber que ela está ali. Como uma criança que ainda agarra aquele bichinho de pelúcia que já superou, mas não consegue largar. Ela não fala muito sobre aquele dia. Mas, de vez em quando, menciona a avó. Alguém que ela nunca conheceu, mas fala dela como se ainda estivesse aqui.
Como se fosse alguém que ela conhece pelas histórias que contei, e pelo espaço silencioso que ela deixou para trás. E talvez ela saiba. Frank nunca ligou. Não mandou mensagem depois. Não disse me desculpe. Não explicou nada. Esse não é quem ele é. Talvez nunca seja. Mas, uma semana depois que a caixinha chegou, recebi uma carta. Não era para Kaia, era para mim. 3 linhas curtas, na mesma caligrafia irregular. Eu estava errado sobre você. Ela é uma boa menina. Espero que você esteja bem. Sem nome. Mas eu sabia quem era. Por razões que até hoje não consigo explicar, chorei depois de ler. Não porque aquilo consertava tudo. Não porque apagava os anos de silêncio. Ou às vezes que ele me olhou como se eu fosse só uma decepção usando um nome. Mas porque, pela primeira vez, eu senti que ele me viu. E mais do que isso, ele viu a Ká. Ele viu o que eu sempre soube, que ela é especial. Que ela tem esse jeito de descascar a frieza de uma sala, e mostrar às pessoas o calor que elas carregam, mesmo quando não merecem. Ela não é barulhenta. Ela não exige atenção. Mas muda as coisas. Ela o mudou. Não por completo. Mas o suficiente. O suficiente para fazer um homem que trancou a porta do mundo, abri-la, mesmo que só uma fresta. O suficiente para fazer alguém que só acreditava em resistência e silêncio, sentar e ouvir a música de um desenho feito por uma menininha. Às vezes me perguntam por que eu voltei naquele Natal. Por que deixei que eles chegassem perto dela? Por que eu não a protegi melhor? E a verdade é que eu achei que estava protegendo. Achei que manter distância da frieza deles era suficiente. Achei que não falar deles, não visitar, não se envolver, seria o bastante para proteger o coração dela. Mas Kaia não precisava de proteção. Ela precisava da verdade. Ela precisava conhecê-los. Precisava ver o mundo como ele realmente é, belo e cruel, quebrado e cheio de esperança. Tudo misturado. Ao invés de se perder nesse caos, ela escolheu acrescentar a própria luz. Ela não queria vingança. Nem esperava um pedido de desculpas. Ela só queria oferecer um presente. E esse presente, por mais simples que fosse, fez algo que eu não consegui em 30 anos. Abriu uma porta. Não escancarada. Não para sempre. Mas o suficiente. Suficiente para que uma nota passasse. Suficiente para que uma música tocasse baixinho. Suficiente para que um velho cansado se lembrasse de uma parte de si mesmo, que achava ter perdido para sempre. Ká também me lembrou de algo, naquele dia. Que, às vezes, a gentileza é o ato mais radical que existe. Que um sussurro pode pesar mais que um grito. E que, quando escolhemos o amor, mesmo quando é difícil, mesmo quando não é retribuído, nós criamos algo que ninguém pode tirar. Um momento. Uma mudança. Um presente. Se essa história tocou você, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E talvez dar a alguém, ainda hoje, o presente de uma segunda chance. Você nunca sabe que portas isso pode abrir.